Olá, amigos e amigas do ZESFAM. Estamos aqui para mais uma atividade doutrinária. Iremos dar início com a prece. Amigo Jesus, Espíritos da Lavoura Cristã, agradecemos por esse momento ímpar que nos permite cada vez mais adentrar ao mundo do Cristo, adentrar ao mundo da espiritualidade. E com esse processo de aproximação com esse mundo de ética e moral elevada, possamos também nesse mesmo movimento propiciar a nossa elevação, que temos paz e tranquilidade. Vamos lá. Hoje temos como provocação o texto O Espírito Santo e a Ascensão de Jesus, de Caibá Schutel. E esse texto, logo de início, ele traz algumas colocações para nos fazer pensar e refletir um pouco sobre a própria ideia do que fizeram do Cristo. Qual é a concepção que adorna os nossos pensamentos quando referimos a Jesus? De que ordem? Quais seus qualificativos, predicados? Como se ele se estabelecia em seu terreno e como ele foi estabelecido no pensamento das pessoas após seu retorno à pátria espiritual. E é entendido, pelo menos é sabido na verdade, que alguns de outros religiosos identificam o Cristo como um Espírito Santo, aonde vê nas Escrituras Sagradas a identificação dele, o Cristo, como aquele que se coloca como um Espírito Santo. Onde você vai pegar no Evangelho, não vai faltar desse tipo de colocação. Mas, no entanto, o nosso querido amigo Caibá Schutel, ele, logo de início do seu texto, ele faz nos lembrar que nas antigas escrituras não continha o qualificativo santo para se referir a espírito. Os apóstolos reconheciam a existência de espíritos, sim, reconhecia. Os apóstolos entendiam a existência, entendia a possibilidade de intercâmbio, mas, no entanto, o qualificativo, o predicativo, o adjetivo usado para se referir a espíritos não era santo. A forma que se lidava, que se categorizava os espíritos era entre espíritos bons e espíritos maus. E isto, o nosso próprio querido Caibá Schutel, ele exemplifica no Evangelho de Lucas, que ele diz no capítulo 10: aquele que pede, obtém,
o que procura, acha, abre-se-á ao que bater. Se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, como mais forte razão, vosso Pai enviará do céu um bom espírito àquele que o pediram. Versículo 10 a 13. Nesse ponto, Schutel ilustra a maneira que era predicada o espírito. A ideia de espírito se colocava na divisão entre bom e mal. A ideia de Espírito Santo, ela só vem ser, de certo modo, consolidada e reconhecida de forma popular e pública só depois, quando o Evangelho começa a passar por seu processo de tradução. Em seu processo de tradução é que simplesmente é permutada e associada à ideia de Espírito a Santo. Tanto é que o próprio Caibar Schutel, ele coloca o seguinte: foi só com a tradução das antigas escrituras e constituição da Vulgata que esse qualificativo foi acrescentado, com certeza para fortificar o mistério da Santíssima Trindade, tirado de uma lenda hindu, aventando por comentadores das Escrituras que desde logo após a morte de Jesus viam em querelas, em discussões sobre modos de interpretar as Escrituras. Essa mesma Trindade é que foi proclamado o artigo de fé pelo Concílio de Nicéia em 325, após ter sido rejeitado por 3 concílios. Ou seja, só no ano de 325, após 3 concílios, é que simplesmente se decidem atrelar a Espírito a ideia de santo, o qualificativo de santo, para atender à necessidade do fortalecimento do mistério da Santíssima Trindade. E nesse ponto específico, vou lhe dizer uma coisa: como os nossos irmãos colocam a Santíssima Trindade na ordem de mistério, mistério fica. Mistério é de pouco difícil, ou é de pouco acesso, ou seja, é dificultado o acesso de entendimento desse próprio mistério. Mas apesar de que essa ideia é uma base dentro do seu conjunto doutrinário. Tanto que o Schutel, ele coloca lá, o mistério da Santíssima Trindade veio criar uma doutrina nova sobre a concepção do Espírito, atribuindo esse, quando revestido de qualificativo, um ser mistério, incriado também Deus, o coeterno, como Pai. Ou seja, reforçar uma ideia de mistério sobre a concepção de Espírito. Só que essa ideia de mistério sobre a concepção de Espírito é apenas para reforçar os seus próprios conteúdos que simplesmente se divulgava. E olha que essa própria ideia, como ele colocou aqui, ainda resistiu em 3 concílios.
Em 3 concílios essa própria ideia foi rejeitada, vindo ser apenas aceita lá no concílio de Nicéia. De Nicéia que ela vem ser aceita depois de alguns debates, depois dessas querelas, dessas discussões, que ela vem entrar no panteão doutrinário dos nossos irmãos de outra origem de reconhecimento público. Então, nesse ponto, a gente vai entendendo como vai tendo esta transformação da percepção e de identificação de espíritos da ordem de boas características, de bom para santo. Então, nesse momento, só após esse ponto do concílio, em que você vê, olha, que as traduções começam a adotar santo para se referir a um espírito bom. Como o Schutel vai nos lembrar, tem o seguinte: desvirtuada por completo de sua verdadeira significação, a promessa de Jesus não representa para as igrejas romana e protestante, a difusão do Espírito, ou antes dos Espíritos, que por ordem de Deus, enviadas por Jesus, viriam restabelecer todas as coisas, mas sim um dom sobrenatural, um movimento de cérebro e de coração que Deus operou unicamente nos apóstolos no dia do Pentecoste. Ou seja, nesse ponto, já estamos diante de uma situação que começa a deixar mais claro para a gente o que vem ser e para que você permuta a ideia de categorizar os espíritos entre bons e maus, para dar agora a ele uma insígnia de santo, porque nesse ponto, nesse momento, você começa então a querer entender a uma restrição do acesso do que vem ser do espírito. Tanto é aqui que vem aquela própria condição. Espírito, ele não ganha plural, não é referido-se à ideia de espíritos, mas como sim espírito, como se fosse apenas um único espírito existente no universo, que fosse apenas um único espírito existente no universo, que tivesse boas características, tivesse boas qualidades, que obtivesse uma boa índole. Então, esse movimento, nesse ponto, é reconhecido como apenas e exclusivamente no encontro de Pentecoste, aonde teve-se as línguas de fogo, dos quais foi operada por aqueles que ali estiveram presentes. Mas só que esse processo de você tirar o qualificativo de bom e mal, estabelecer o Espírito Santo e entender que foi um fenômeno de exclusividade de Pentecoste, você tira do mundo o Espírito, você tira o Espírito e os Espíritos do mundo natural e coloca o Espírito e os Espíritos no mundo sobrenatural, em um mundo em que não se tem o acesso de maneira franca, de maneira tranquila, sem muitos alardes. E deste modo,
você acaba também estabelecendo um processo de domínio do espírito, um processo de domínio e exclusividade para acessar a própria espiritualidade, a própria santidade. Então é nesse momento que a gente começa a entender por qual motivo se fortalece a ideia de espírito no singular e da santidade, e não se fortalece a ideia de espíritos no plural, e espíritos no plural, e de espíritos que podem ser bons e que podem ser maus. Nesse momento que a gente vai começar a entender. E olha aqui, o qualificativo, como diria Caiba Schutter, o qualificativo santo que se encontra na Bíblia para designar espírito bom não deve ser absolutamente ser interpretado como um ente misterioso, sibilino, que constitui a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas sim como sendo um espírito adiantado de bondade, de amor e sabedoria. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, Daniel 13:45, a seguinte notícia: o Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Ou seja, o processo de identificar e reconhecer o Espírito como o Espírito Santo é para tirar a possibilidade de popularização da própria ideia e concepção de espírito, aonde simplesmente se coloca a ideia de exclusividade, a possibilidade de ter intercâmbios com espírito e espíritos que sejam bons, com espíritos que sejam amorosos, que tenham sabedoria. E nisso, alguns grupos religiosos simplesmente se acham donos da possibilidade de ter contatos com a espiritualidade, contatos de elevação, contatos caritativos, contatos amorosos, afetivos, e no qual as outras denominações que nesse momento, porventura, venha a obter algum tipo de contato mediúnico que seja exterior às paredes de seus núcleos religiosos, estarão tendo contato com aquilo que porventura vão chamar de diabo. Por isso que é interessante entender que esses nossos outros irmãos, por diversas das vezes, não é que ele venha negar a possibilidade que entes espirituais possam entrar em contato conosco. Só, no entanto, o que eles fazem é o seguinte: dizer que eles têm contato com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é de exclusividade deles. E sendo o Espírito Santo exclusividade deles, tendo a única possibilidade de se fazer presente dentro dos seus muros, todo e qualquer outro ser espiritual
que venha de alguma maneira intercambiar pensamentos, sentimentos conosco, que seja fora do ambiente deles, vai ser considerado como o enganador. Por isso que muitas das vezes nossos irmãos não conseguem reconhecer validade em nossas atividades, mesmo que as nossas atividades tragam de forma clara e evidente, amorosidade, respeito, caridade. Porque neste momento, aqueles que simplesmente se julgam dono da possibilidade de ter contato com espíritos de boa ordem, vai dizer que nós estamos tendo contato com aqueles que simplesmente o tinhoso. E ele vai dizer, sim, e daí que eles estejam fazendo boas obras, caridade? Isso é o diabo tentando enganar. É uma das formas de ludibriar o ser humano, fingindo-se ser bom. Eu sei que pode até parecer contraditório, mas, no entanto, essa é uma das possibilidades, essa é a maneira que se trata esse tipo de situação, aonde se coloca a ideia do Espírito Santo num patamar de sobrenatural, que esse contato é para uns poucos e que esses uns poucos se encontram resididos dentro de seu próprio ministério clerical. E aqueles que estiverem fora desse ministério clerical não vai ter contato com algo tão superior, por esse algo que é santo. Pois bem, como foi colocado na passagem lida por Daniel, que dizia o seguinte: o Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Ou seja, essa ideia de associar santo a uma individualidade. Então, nesse ponto, a gente vai compreendendo que esse processo de querer dar uma exclusividade às coisas que são espirituais é até um próprio contrassenso quando se refere aos ensinamentos do Cristo. Até porque o Cristo tem em sua primazia em levar saberes, conhecimento e esclarecimento a toda uma população, não um pequeno punhado, e dizendo que esses são os exclusivos que terão acesso àquilo que eu tenha de grande importância para trazer e revelar. E assim colocando que alguns poucos têm essa possibilidade de ter contato com os ensinamentos de Jesus, porque é isso que fazemos quando restringimos a possibilidade de intercambiar com a espiritualidade, dizendo que é algo de alguns poucos. Porque até mesmo, mais uma vez, eu faço questão de salientar, só o fato de fortalecer a ideia de Espírito Santo e não de espíritos, isso já coloca o patamar de exclusividade sobre a própria espiritualidade. Mas, nesse momento, eu também vou parar para fazer a nossa própria autoavaliação. Até que ponto
às vezes, nós espíritas também lidamos com esses contatos com a espiritualidade no patamar do maravilhoso, no patamar do sobrenatural. Muitas das vezes colocamos que o intercâmbio mediúnico seja algo só e somente só de alguns poucos, que seja algo que seja feito e realizado em um processo de distanciamento e de estranhamento até mesmo das pessoas que participam dos núcleos espíritas. Aí é nesse ponto que a gente começa a entender e a interrogar se nós, de algum modo, não estamos repetindo o pensamento da sobrenaturalidade da mediunidade, desse processo de ter intercâmbios com essa diversidade de espíritos que encontram-se nesse momento na esfera espiritual. Esse é um ponto que talvez nós, em nossas práticas mediúnicas, deveríamos estar raciocinando. A prática mediúnica que eu estabeleço dentro do centro do qual eu faço parte é uma prática mediúnica no qual eu exalto características sobrenaturais, características maravilhosas, ou eu lido e reforço a naturalidade do fenômeno mediúnico. Eu simplesmente entendo que a possibilidade de participar de uma reunião mediúnica é coisa para uns poucos, aqueles que são os eleitos. É esse ponto que devemos começar a compreender. Claro que eu não estou de algum modo pretendendo que se banalize a atividade mediúnica. Não é essa a proposta, não é esse o objetivo de banalização. Mas a ideia é pensar que o próprio conhecimento das lições evangélicas dos Espíritos pelo próprio Cristo é que ela pudesse ser acessada pelo maior número de pessoas. A própria ideia de quando os Espíritos se fazem se reconhecer é para que aquilo que eles tenham a dizer, aquilo que eles tenham a comunicar, aquilo que eles tenham a transmitir, possa ser transmitido, possa ser acessado. Se impomos dificuldades, se impomos predicados para pessoas adentrarem de forma respeitosa e de forma séria e com dedicação à atividade mediúnica, acaba também trazendo um ar de mistério para isso. Sabe o mistério da Santíssima Trindade? Talvez a gente não possa estabelecer o mistério da Santíssima Trindade, mas acabamos de estabelecer outros tipos de mistérios, como até mesmo querer dizer, porque qual o problema? Às vezes nós esquecemos
esquecemos que somos seres únicos, que temos as nossas próprias trajetórias. E aí dizemos que, ao esquecer que somos seres únicos, que temos as nossas próprias trajetórias, aí queremos dizer que aquilo que foi característico em um vai ser característico para todos. Necessariamente não. Porque mediunidade é um fardo. Que mediunidade para os espíritos complicados que tem que fazer. Necessariamente não. Nem todos têm os mesmos processos. Que a mediunidade, quando está eclodindo, é um Deus nos acuda. Nem todos os processos. É preciso sim entender que não é mais plausível que a gente entenda que essa possibilidade de intercambiar seja uma exclusividade de acesso a poucos, porque até mesmo categoricamente nós sabemos que não. Categoricamente a gente sabemos que não, porque contatos com a espiritualidade temos e de bocado a todo momento e a todo instante. Agora é o seguinte: de que maneira estabelecemos esses tipos de contatos? Por isso a importância principalmente das casas espíritas, de possibilitar conhecimentos, de possibilitar informações, possibilitar cursos, grupos de estudos, para que as pessoas tenham um entendimento cada vez mais claro de como funciona esse intercâmbio mediúnico, como que funciona esse contato com a espiritualidade, como é que funciona essas possibilidades de interagir com espíritos. Não podemos dizer que, mais uma vez, que isso seja para um pequeno grupo. Claro que eu entendo que a atividade mediúnica ela deve ser feita em um grupo, dos quais aqueles que estejam participando sintam, percebam e vivenciem confiança um com os outros. Por isso que não é interessante que adentre qualquer um de qualquer maneira a qualquer hora, mas é possível sim que a gente possa permitir ou facilitar que mais grupos existam dentro de uma casa espírita. Isso talvez a gente possa fazer, que a gente possa qualificar mais pessoas para ter esse intercâmbio, que a gente possa também fornecer instrumentos que as pessoas possam lidar melhor com sua própria mediunidade. O que não podemos mais é estar fortalecendo a ideia de sobrenaturalidade do contato mediúnico. O que não podemos mais, nesse momento, é entender que espíritos são algo fora da natureza. É esse ponto que não devemos mais estar sustentando. E esse, nesse momento, é uma das nossas missões. Uma das nossas missões é justamente isso: fazer entender que não tem nada fora do comum em se estabelecer algum tipo de contato de ordem espiritual, seja ele pela via que chegue. Claro que
Não queremos ter contatos espirituais por vias obsessivas. Isso nem eu, nem você, ninguém quer e ninguém pretende. Por isso, mais do que nunca, o esclarecimento, a informação, o conhecimento vai ser de fundamental importância para que evitemos esse tipo de contato e não venhamos permitir e possibilitar de maneira voluntária obter assédios obsessivos. Mas é entendido que isso só é possível com esclarecimento, com conhecimento. Esse conhecimento que devemos propiciar para a população de maneira franca, clara e sincera, sem nenhum tipo de rebuscamento para criar afastamento desse tipo de processo. Porque quanto mais entendimento se tiver sobre este assunto, menos dificuldades, menos assédios, infortúnios podem nos acontecer. Por isso que nesse momento é preciso entender que no mundo espiritual existe uma diversidade, que essa diversidade da espiritualidade pode sim ser acessada, mas é necessário entender que esse acesso deve ser feito com respeito e responsabilidade. Que esse acesso deve ser feito com respeito e responsabilidade, tendo em mente que todo e qualquer trabalho de ordem mediúnica deve ser pensado pela prática do bem, pela prática da caridade, pela prática do amor, pela prática das vivências evangélicas, pela prática do Cristo. E nesse momento eu encerro a atividade com a nossa prece. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos esse momento e esse instante que aqui estamos, que possamos cada vez mais entender das nossas próprias potencialidades e que façamos desse momento de oração momentos para acessar pensamentos da espiritualidade, da boa espiritualidade, para nos intuir, para nos esclarecer. Tenhamos a certeza que existe sim um sem número de espíritos a nos orientar, que nos façamos nesse momento pessoas que se permitem a se orientar pelo bem, que tenhamos paz e tranquilidade. Tchau, tchau, até a próxima.